Hoje, 28 de março, neste Dia Nacional dos Centros Históricos, o Museu de Lisboa e o Castelo de São Jorge juntaram-se para criar um percurso pela colina do Castelo, que nos vai mostrar o que é a origem do que é hoje a cidade de Lisboa. Vamos percorrer vários momentos da sua história, passando por pontos de interesse, desde o século VII a.C. até ao século XVI. E começamos no núcleo arqueológico do Castelo de São Jorge, uma área escavada entre 1996 e 2007, musealizada em 2010 com um projeto do arquiteto João Carrilho da Graça. Encontram-se aqui alguns dos mais antigos vestígios de ocupação da colina. Datam de há 2600 anos e estão a vários metros de profundidade. Vamos espreitar dentro desta estrutura e recuar até ao século VII a.C., à chamada Idade do Ferro. A 4,5 metros vêem-se muros edificados sobre a rocha-mãe da colina. Pertenceram a casas que faziam parte de um povoado naturalmente protegido no topo desta elevação. Mas quem vivia aqui? Nesta época, povos do Próximo Oriente, da zona do atual Líbano, criaram rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, chegando à Península Ibérica e à foz do Rio Tejo. Estabeleceram-se nesta região e misturaram-se com a população local. Esta influência orientalizante é marcada pela chegada de novos produtos, tipos de cerâmica, da escrita e de uma nova maneira de construir casas, com planta ortogonal, como as que acabamos de ver. É também neste período que encontramos a origem do nome Lisboa, Olicipo. Sem ainda sabermos o seu significado, sabemos que o nome vai ser mantido pelos próximos invasores, os romanos, que conquistam Lisboa em 138 a.C. Mas visto não existirem edificações romanas neste local, para falar deste período, passamos ao Teatro Romano. Estamos nas ruínas do Teatro Romano, descobertas em 1798, após o grande terremoto de 1755. Este núcleo arqueológico demonstra a importância de Olicipo no Império Romano. A sua construção aponta para o século I d.C. e sabemos de uma remodelação na parte central do edifício cénico, ocorrida no ano 57 d.C. Este teatro é uma obra simbólica da cidade romana. Tinha capacidade para 4.000 espectadores. A construção aproveitou os recursos e matérias-primas locais e é o expoente máximo da marca do poder romano da cidade. No caso de Felicitas Júlia Olicipo, o nome da cidade durante o Império Romano, este atributo notava-se ainda com mais destaque. Quem chegava à cidade de barco, pelo rio, olhava para esta colina e na sua encosta tinha uma visão magnífica do teatro, um edifício opulente. No século XVIII, o arquiteto Manuel Caetano, homem do aparelho público do Estado, e o primeiro a trabalhar nestas descobertas arqueológicas, e Francisco Fabri, arquiteto italiano que chegou a Lisboa em 1794, vão trabalhar nas escavações do Teatro Romano. Para descobrir mais sobre o Teatro Romano, visite o Museu de Lisboa Teatro Romano. Entretanto, avançamos no tempo. Com o fim do Império Romano, chegaram suevos e visigodos e, a partir de 711, são muçulmanos quem dominam a cidade de Lisboa, ou na versão árabe, Al-Ushbuna. O período islâmico durou mais de 400 anos e a configuração urbana da cidade transformou-se. A maior parte da população vivia na Medina, o que corresponde mais ou menos hoje ao bairro de Alfama, estando protegida pela cerca velha ou cerca moura, que aumentou em altura uma primeira muralha romana. Aqui, no que é hoje o bairro do Castelo, uma outra cintura amuralhada protegia a Alcáçova, o bairro das elites sociais, religiosas, políticas e militares, residência do alcaide, situado muito próximo do castelo. Desse bairro podemos hoje mostrar duas casas. A estrutura projetada por Carrilho da Graça não pretende reconstruir o aspecto original das casas, porque isso é impossível saber, mas assenta sobre os muros de fundação, respeitando a planta original de cada uma delas. Ambas obedecem a um padrão construtivo semelhante. Tendo em conta a proteção da privacidade da família, esta casa tinha uma entrada em cotovelo para um pequeno átrio, que depois dava acesso a um pátio interior. Aqui, um jardim com árvores de fruto, ervas aromáticas ou flores, estava rodeado por várias divisões como a cozinha, a sala e os quartos, e uma latrina. No interior das casas foi encontrado um importante espólio arqueológico, um reflexo da vida cotidiana que pode ser visto no núcleo museológico do castelo. À frente destes edifícios estava um jardim e onde hoje está a Igreja de Santa Cruz, uma mesquita. No entanto, ambas as casas irão desaparecer na segunda metade do século XII, após a conquista cristã da cidade de 1147. Aqui, no Largo de Santo António, estava situada uma importante porta da cidade, a Porta do Ferro. Esta porta ocidental da cidade ligava a uma outra porta do lado oriental da cidade, a Porta do Sol. O traçado do caminho
era o decumano, o caminho este-oeste da época romana. E foi por aqui que entraram Dom Afonso Henriques e um exército de cruzados, quando a cidade se rendeu após um cerco de 4 meses. Apoiado por milhares de homens vindo do norte da Europa em trânsito para a Terra Santa, para a Segunda Cruzada, o primeiro rei de Portugal consegue assim conquistar uma das principais praças aos muçulmanos. Segundo a carta de um cruzado inglês, que descreve os vários passos da conquista da cidade, Dom Afonso Henriques, a 24 a 25 de outubro de 1147, subiu às muralhas do castelo, sendo aqui hasteada a bandeira cristã, que marca a transição definitiva de poder na cidade. Até ao final do século XVI, o topo da colina mantém-se como o lugar mais importante da cidade de Lisboa. Novas estruturas defensivas foram aqui construídas, como a Barbacã, albergando também o castelo outras funções. Esta torre, por exemplo, foi Torre do Tesouro durante o tempo de Dom Pedro I e com Dom Fernando, no século XIV, torna-se a Torre do Tombo, ou seja, o Arquivo Real. Mas não foi só o castelo que mudou. A seu lado, a partir do século XIII, será construído um palácio, a residência oficial dos reis de Portugal, o Paço da Alcáçova. Vamos ver qual era o seu aspecto com a ajuda de uma imagem do século XVI. Esta é a imagem de Leiden. Tem o nome desta cidade holandesa, pois é aí que se encontra o desenho original, mas representa Lisboa quinhentista. O seu autor, anónimo, desenhou e anotou em detalhe a cidade e os seus habitantes. Na parte superior encontramos o castelo e o palácio, podendo ler-se Castelo Velho e Paço del Rei. E neste registro ampliado são vários os edifícios que se podem reconhecer ainda hoje, como a Sé e a Igreja de Santo António. A Sé é talvez a obra arquitetónica mais emblemática da Reconquista. A sua construção iniciou-se em 1147 e terminou nos primeiros anos do século XIII. Muitas outras campanhas de obras seguiram, o que faz com que este monumento seja uma mistura de estilos. É aqui que Santo António começa a sua vida religiosa como menino do coro da Sé. De frente está a Igreja de Santo António, no local onde estava a casa de família. Neste sítio existiria uma primitiva capela dedicada ao santo que Dom Manuel, seguindo e até ultrapassando o testamento de Dom João II, renovou e mandou construir. A igreja original estaria junto à Porta do Ferro, como já dissemos. Aqui funcionaria também o Senado da Câmara Municipal, que se mudou para o Rossio no início do século XVIII. O terremoto de 1755 mudou o urbanismo da cidade e a nova igreja. Após a tragédia, apenas ficam de pé o altar-mor e a imagem do santo que ainda hoje se mantém na igreja. A nova igreja é construída com os preceitos barrocos. Vai ter a sua porta principal virada para o novo largo e é hoje um local dedicado ao santo de Lisboa. Estamos já muito perto do rio e a cidade sempre esteve muito ligada ao seu Tejo. Uma ligação que vem desde a origem da cidade e que no século XV ficou marcada pela progressiva expansão marítima do reino e pelo desenvolvimento do comércio. No entanto, se em 1499 Vasco da Gama, chegado à sua primeira viagem à Índia, ainda foi recebido por Dom Manuel no Paço da Alcáçova, foi a margem do Tejo que começou a atrair toda a atenção do rei. E é aí que foi construído o novo Palácio Real, o Paço da Ribeira, em 1503. Perto do rio, surgiram então outros palácios e casas imponentes, incluindo uma de aspecto algo curioso. A Casa dos Bicos, assim chamada pelas pontas de pedra que revestem a fachada, foi construída entre 1521 e 1523 a mando de Brás de Albuquerque, o filho de Afonso de Albuquerque, o segundo vice-rei da Índia. É uma obra de Francisco da Ruda. No entanto, apesar da Casa dos Bicos ser do século XVI, no seu interior encontramos vestígios mais antigos que testemunham a evolução da cidade. A partir do século I e até finais do século III e início do século IV, a cidade produzia grandes quantidades de derivados de peixe e o molho, o célebre garum, que era muito apreciado. As unidades de preparação situavam-se junto ao rio, entre a zona onde hoje está a Casa dos Bicos e a Baixa Pombalina. Hoje podemos observar, no núcleo arqueológico da Casa dos Bicos, vestígios de tanques, de salgas de peixe e de molhos, as cetárias. Igualmente, um troço de muralha do século III com uma torre semicircular e elementos arquitetónicos reaproveitados. Terminamos aqui o nosso percurso sobre a colina do Castelo, mas há ainda muitas histórias para descobrir. Deixamos aqui o desafio a descobrirem mais sobre a cidade de Lisboa através da visita aos nossos equipamentos culturais.